Boa noite a todos. Retornamos para mais uma noite dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje, iniciando a nossa aula de número 120. Estamos no capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, questão 451. Nós iniciamos nela hoje, já estamos no final desse capítulo, no qual estudamos a emancipação da alma, estudamos um pouquinho sobre o sonambulismo, que atualmente conhecemos como desdobramento, estudamos um pouquinho sobre o êxtase, fenômeno que é pouco falado hoje em dia, mas deu para entender bem no que ele se diferencia do desdobramento, e estamos estudando agora a dupla vista, que Kardec entendeu de colocar nesse mesmo capítulo da emancipação da alma, creio eu, porque tem tudo a ver com essa liberdade que o espírito tem. Então vamos lá. Kardec, na questão 451, vai perguntar: por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Ontem nós terminamos a nossa aula justamente com eu brincando com vocês, que esse assunto a gente ia levar um pouquinho além hoje, né? Nós já falamos um pouco disso, não sei se vocês vão se recordar, quando falávamos sobre a mediunidade. Então, mais uma vez agora, Kardec pergunta aos espíritos, né? Se essa segunda vista, ela é hereditária em algumas famílias. E vejam que interessante a resposta, para depois a gente comentar. Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, vamos entender o raciocínio dos espíritos. Então, aqui eles falaram de qualidades físicas. Qualidades físicas são características genéticas. Elas são, sim, hereditárias. Isso já está mais que sabido por todos nós por conta dos estudos da ciência, principalmente na área genética. Nós vimos, por outro lado, nós temos acompanhado esse estudo do Livro dos Espíritos e de muitas outras obras, no qual os espíritos afirmam categoricamente isso desde Kardec, que a mediunidade é uma característica física e espiritual. Certo? Bom, então nós estamos falando de característica genética. Então, a mediunidade também é física, certo? Ou seja, vocês acham mais comum uma família de muitos membros médiums ou um único numa família estranha? Claro que isso pode acontecer. Mas é muito mais comum e absolutamente normal você ver essa característica da mediunidade em si numa família, porque ela implica caracteres genéticos transmitidos. Bom, estamos falando da parte física. Então, a mediunidade tem caracteres físicos, isso nós já sabemos. Então, diante deste fato, ela é sim transmitida hereditariamente falando. Bom, mas lá do outro, nós que estamos acompanhando, né, os estudos no Livro dos Espíritos, e eu já citei aqui para vocês o famoso livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, mas existem outros que vão abordar a reencarnação dos espíritos. E aí nós vamos ver, pelo estudo da reencarnação, que é o espírito que em si imprime características no corpo físico que está sendo construído no útero materno. Em outras palavras, mesmo que automaticamente falando, é o espírito reencarnante que administra, que gerencia a formação do embrião, que vai se tornar então o feto, que vai se tornar aquela criança que está sendo gestada e que vai renascer no plano físico. Então, daí ser muito lúcido para nós e muito lógico que espíritos que dentro da sua programação reencarnatória prevêem, escolheram ou pediram
o desenvolvimento da faculdade mediúnica, principalmente na forma ostensiva. Então, fica muito lógico para nós que estes espíritos com tal programação busquem famílias com esta característica genética, para que haja uma maior facilidade e maior êxito na formação do novo corpo. Por isso que nós vamos ver famílias onde muitos têm características de sensibilidade mediúnica. É claro que aqui nós estamos falando não de uma sensibilidade só, não, são variadas. Há um trabalho a ser realizado por aqueles espíritos. Um na área da psicofonia, outro na intuição, facilitando nas palestras, nos estudos. Outro vai ter na área da psicografia, na materialização. Mas o fato é que há uma preparação do espírito reencarnante antes da reencarnação. Também já estudamos sobre isso. Já falamos, aliás, sobre isso, porque isso vocês vão ver muito André Luiz falando. Mecanismos da mediunidade, nós vamos ver André Luiz falando isso. E em outras obras nós vamos ver também isso. Quer dizer, André Luiz, ele descreve claramente que aqueles com programação reencarnatória na área da mediunidade, eles recebem um acompanhamento, vamos dizer assim, uma preparação nos seus espíritos. Preparação essa que nós podemos dizer até magnética, aliás, é magnética, né? Como se estivessem magnetizando o perispírito e, claro, muitas vezes abrindo portas no seu inconsciente ou no próprio mecanismo do psicossoma para que possa se desenvolver a sensibilidade mediúnica na formação também do corpo físico. Então, nós vamos ver estes espíritos que irão reencarnar, preparando-se no plano espiritual, recebendo, vamos dizer assim, cota especial de energia, ou recebendo preparações no seu espírito, no seu perispírito, para as provas que virão. Este espírito, realizada a sua programação reencarnatória e a sua preparação em relação à tarefa mediúnica, quando inicia o processo gestacional, geralmente numa família, que possa ofertar os genes necessários para o desenvolvimento do corpo físico, que irá aceitar a tarefa mediúnica, esse espírito comanda inconscientemente a formação do novo corpo. Esse novo corpo, utilizando-se da carga genética dos pais, irá ser formado para atender ao requisito da tarefa mediúnica que aquele espírito reencarnante possui. Então, sim, a resposta é sim. Né? Então, nós vamos ver que a mediunidade, ela tem essa característica física e espiritual. Então, ela é também transmissível hereditariamente. Ah, mas vocês podem falar, eu nasci numa família onde todo mundo é médium, menos eu. Pode acontecer? Pode. Pode. A sua tarefa pode ser outra. Né? Ou até mesmo você pode ter uma mediunidade intuitiva e nem se dá conta disso. Né? Você pode, digamos assim, ser médium no seu dia a dia, na tarefa abnegada que muitas vezes você escolhe ter, como uma mãe de muitos filhos, né? Ou dependendo do trabalho que você realiza, né? Você às vezes pensa que não tem mediunidade, mas na verdade todos possuímos sensibilidade mediúnica, o que varia é o grau. A sua mediunidade pode não ser ostensiva, mas certamente você tem essa sensibilidade, pois que espírito imortal você é. Né? Então pode acontecer sim. Mas e nesse caso, vocês perguntam ainda para mim, em que às vezes uma família toda, é médium. Como isso acontece? Bom, quando a gente fala a família toda, via de regra, a gente tem aquele olhar restrito do homem encarnado. Então a gente olha assim, pai, mãe, irmãos, tios, avós, parou aí a nossa análise. Mas a carga genética que possuímos vem de muito tempo antes. Nós podemos ter, digamos assim, genes
propensos ao desenvolvimento e à formação do corpo, que possa vir a ter uma faculdade mediúnica ostensiva lá atrás, nos nossos bisavós, nos nossos tataravós, e por que não? Muitas vezes, esse que agora é médium, único, vamos dizer assim, nessa família agora, atual, é o mesmo que há 200, 300 anos atrás nasceu, tinha faculdade mediúnica e não pôde dar-lhe cumprimento, ou cumpriu, desencarnou, e hoje retorna ao núcleo familiar, se utilizando da carga genética que a família lhe propõe para dar continuidade à sua tarefa. Nós não podemos ter um olhar restrito, nem na análise espiritual, muito menos na genética. Certo? Bom, mas vamos lá, vamos dar continuidade às próximas questões. 452. Kardec vai perguntar. É exato que certas... Desculpa, gente. Minha garganta está falhando um pouco hoje. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Ah, eu esqueci de fazer um comentário na questão anterior. Porque Kardec fala dessa questão física, hereditária, biológica, genética, como vocês queiram falar, mas ele fala também da educação. Vamos trabalhar com exemplo que é mais fácil. Eu, por exemplo, nasci numa família espírita. Meu pai espírita, minha mãe espírita também, apesar da sua formação católica, mas agregou muitos ensinamentos que meu pai trouxe, porque a família do meu pai já era espírita. Então, para mim, os assuntos relacionados ao espiritismo são absolutamente naturais. Tudo me parece lógico. Não são poucas as vezes em que eu estou estudando, lendo um livro, e é como se eu estivesse relendo. Como se isso fosse já conhecido. Eu estou somente recordando. É por isso que às vezes eu tenho uma interpretação rápida. É porque é como se eu já estivesse relendo. Então o espiritismo para mim é algo muito natural. Mas se eu tivesse nascido numa família, por exemplo, de evangélicos ou de judeus, mesmo que na minha juventude eu me interessasse pelo estudo espírita, eu certamente não teria essa mesma naturalidade, essa mesma facilidade. A começar que no início eu teria que esconder, a princípio. Então eu teria que estudar escondido. Eu não teria com quem trocar informações. Eu não teria tanta liberdade e frequência ao centro espírita. Eu não teria tanta facilidade e acesso aos livros espíritas como eu tive numa família espírita. Então é mais ou menos isso que Kardec está falando, que os espíritos falam da educação. Então aquele que renasce com uma tarefa mediúnica em uma família onde já é comum a mediunidade, ele vai se sentir muito mais à vontade. O seu estudo vai ser mais fácil. Ele vai resolver as suas dúvidas, muitas vezes, conversando ou mesmo observando. Há soluções buscadas pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelos irmãos que já são médiums. Então, nesse sentido de que se transmite pela educação, pelo exemplo. Quer dizer, você vendo um pai e uma mãe médiums estudando literatura espírita, e você por si também tem uma sensibilidade mediúnica, fica mais fácil. Fica mais fácil aceitar, fica mais fácil estudar, fica mais fácil lidar com os medos iniciais, as dificuldades iniciais, é mais fácil. É essa educação que se transmite em família. No entanto, por outro lado, se você tem uma sensibilidade mediúnica que às vezes desperta de uma vez, raramente na infância, grande parte das vezes na juventude. E você então está num meio onde ninguém entende de mediunidade, onde não há em absoluto ninguém com familiaridade com os fenômenos que você presencia e sente. Então você vai ter mais dificuldades. Primeiro, para identificar o que está acontecendo com você. Segundo,
para que você possa descobrir como controlar, como educar-se, como ele equilibrar-se para lidar com a sua, que é uma sensibilidade. Você vai ter que buscar fora da sua casa. Então, na sua casa, o processo da educação mediúnica não aconteceu. É mais difícil. O médium enfrenta maiores desafios. Então, é esse o sentido dessa educação que se transmite, que os espíritos mencionam na questão 451. Bom, agora entrando então na 452, porque eu não havia feito esse comentário na anterior, Kardec quer saber se existem circunstâncias que podem desenvolver a dupla vista, a segunda vista. Então, a resposta deles é a seguinte. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial, que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Kardec faz um comentário a essa questão. Diz ele, nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Bom, basicamente, o que acontece numa moléstia, diante da proximidade do perigo, uma grande comoção, né? Momentos de calamidade? Você se sente abalado. Abalado nas estruturas mais profundas do ser. Em geral, nas grandes calamidades, nas guerras, ou nas grandes dificuldades que a vida nos apresenta, quando vivemos estes momentos, muitas vezes de fragilidade do ser, nós buscamos algo além da vida material. Nós nos recordamos de orar, de pedir, de solicitar. Então, nesse processo, naturalmente, nos fazemos mais humildes e aprendemos a buscar. Neste processo de sensibilidade do ser, e que implica em, digamos assim, um enfraquecimento do materialismo em nós, né? A dupla vista muitas vezes se apresenta. Por quê? Porque ela é uma sensibilidade do espírito. Quando nós estamos iludidos pelo mundo físico, quando nós estamos obcecados pelo ganho do dinheiro, pela beleza física, quando nós estamos absolutamente envolvidos no estresse do dia a dia, na problemática que a vida material nos apresenta, fica muito difícil para você ter olhos para o mundo espiritual. É um desafio. É por isso que, nestes momentos, quando esta influência material se fragiliza, justamente porque você vive uma problemática muito séria, e às vezes o dinheiro não está resolvendo, ou às vezes justamente pela ausência muito grande do dinheiro, você está muito mais frágil, é que você aprende a buscar algo além do mundo físico. É por isso que não só a dupla vista pode desenvolver-se nestes períodos de fragilidade do ser, como outras faculdades mediúnicas. Eu já falei para vocês nas várias aulas que nós temos que eu estou estudando o livro Desdobramento Astral, recém-publicado pelo Robson Pinheiro, interessantíssimo, aliás. E o Robson, nesse livro, eu estou mais ou menos, passei um pouquinho da metade dele, ele confessa que ele pode perceber que nos períodos em que a sua saúde, a saúde dele médium, esteve mais fragilizada, foram os períodos que ele mais produziu como médium. E ele diz assim, é quase como se a doença, a fragilidade que naqueles momentos eu vivi, enfraquecessem os laços carnais, as influências do mundo material em mim, e aí eu ficava muito mais ligado ao plano espiritual e trabalhava com muito maior produtividade e profundidade como médium.
Interessante, né? Então é por isso que nós vamos perceber que a dupla vista se desenvolve nessas grandes comoções, mas também as demais faculdades mediúnicas podem não só se desenvolver, mas podem se aprofundar, podem realmente aumentar sua produtividade, em razão do enfraquecimento destes laços materiais, dessas influências materiais, digamos assim. Bom, vamos dar continuidade. Questão 453. Kardec pergunta: as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? E eles respondem: nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Olha que interessante essa resposta. Então vejam só, imaginem vocês um médium que possui essa faculdade da dupla vista. Eu falo médium porque fica mais fácil, mas lembrando que a dupla vista, assim como o êxtase, assim como o desdobramento, elas têm características muito mais de faculdade anímica do que mediúnica. Tá? Então, vamos ser mais claros do que isso. Se eu tenho a faculdade da dupla vista, eu posso enxergar o mundo além da matéria, sem que espíritos desencarnados interfiram na minha faculdade. Ou seja, a minha faculdade existe por ela. É uma característica minha, por isso que se fala muitas vezes de faculdade anímica. Alguns, eu não gosto muito do termo, podem falar em paranormalidade. Eu não gosto muito disso. Fica lembrando uma coisa assim, não mística, mas uma coisa assim muito científica. E eu prefiro falar em animismo. É uma característica do espírito e do corpo físico que ele se utiliza. Agora, quando eu, exercitando a minha faculdade de dupla vista, me comunico com os espíritos desencarnados, converso mentalmente com eles, ou ouço o que eles têm para me dizer, ou visualizo situações do plano espiritual aprendendo com elas, eu tenho aí uma transmissão mediúnica, quer dizer, há uma troca mediúnica. E eu acho, então, mais fácil, eu particularmente, chamar esse candidato de médium. Porque se ele estiver vendo ou se comunicando com o espírito, haverá um intercâmbio mediúnico. Mas a sua faculdade de dupla vista é anímica. Bom, então Kardec cita essa resposta dos espíritos que nem sempre o médium dá-se conta de que possui essa dupla vista. Muitas vezes, principalmente no início dos fenômenos e quando ele é muito jovem, ele pode achar que todos estão vendo o que ele vê. Se ele não se manifesta, vamos dizer assim, fica por isso mesmo. Ele não sabe que a sua visão é além da dos demais seres encarnados como ele. Então, por isso que os espíritos dizem que nem sempre o sensitivo tem consciência desta faculdade da dupla vista. Bom, questão 454. Kardec pergunta: poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Nessa resposta, os espíritos disseram que muitas vezes o sensitivo, aquele que possui a faculdade de dupla vista, ele apresenta uma percepção diferente, melhor e mais aprofundada das situações que ele está vivenciando, justamente porque ele tem esta visão além. E muitas vezes também porque a própria evolução do espírito, do sensitivo, apresenta ser diferente da dos demais que convivem com ele. Mas lembremos-nos que assim como o desdobramento, assim a dupla vista, não quer dizer que o sensitivo é um espírito mais evoluído. A mediunidade
via de regra, na maior parte dos casos, ela é tarefa de prova para o espírito. Isso quando ela não é também um resgate do espírito. Ou seja, nós não estamos falando de médiums missionários. Existem, mas são pouquíssimos. São espíritos como Chico, como Ivone Pereira, como o próprio Divaldo, entre outros, com uma faculdade mediúnica ostensiva, que trabalham intensamente com ela e no qual eles dedicaram a sua vida toda a esse exercício. Ou seja, abdicaram, e eles demonstram isso, a título de exemplo, abdicaram, fizeram muitas renúncias para que se tornassem os médiums que foram ou que são. Então, estes são espíritos em outro patamar. Mas a verdade é que nós, em geral, somos médiums medianos. Somos espíritos que estamos vinculados ainda ao mundo de provas e de expiações e que muitas vezes, em grande parte das vezes, recebemos a tarefa mediúnica para que não pudéssemos cair novamente. Então, André Luiz e outros espíritos falam que muitos espíritos endividados solicitam ou são convidados a trabalhar na tarefa mediúnica para que o próprio intercâmbio com os espíritos dificulte novas quedas. É quase como se fosse assim. Imaginem, eu venho de várias reencarnações materialistas, negando a existência de Deus. Eu já tive algumas conquistas. Nestas reencarnações passadas, apesar da minha negativa da existência divina, eu soube cultivar a ética, por exemplo. E querendo ou não, eu prestei algum auxílio aos meus semelhantes. Então, na espiritualidade, eu percebo a realidade das coisas. Porque eu percebo que não é só a matéria que existe. Eu percebo algo além. E dentro dos estudos espiritistas, fica mais claro para mim, que cultivava antes o materialismo, que aquela figura do Deus antropomórfico não existe, mas que existe uma causa primária, a inteligência suprema. Então, estes conceitos, eu posso estudá-los. Então, em uma nova programação reencarnatória, a espiritualidade benfeitora me propõe que eu venha com a tarefa mediúnica a realizar, para que o intercâmbio com os espíritos imponha a necessidade do estudo espiritista para que eu não caia novamente no materialismo e no ateísmo. Entenderam a lógica da situação? Esse foi um exemplo fictício que eu dei para vocês. Mas baseado em estudos, em relatos transcritos nos livros, na Revista Espírita, publicada durante 11 anos por Kardec. E nas minhas experiências pessoais, como dirigente de grupo mediúnico há mais de 10 anos. Então, esta é a realidade. Em geral, os médiuns somos devedores da lei e recebemos a oportunidade bendita da tarefa mediúnica para que o estudo, para que a vivência dificulte os nossos enganos, os nossos velhos erros. Bom, nessa mesma questão, na linha A, Kardec vai perguntar: pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que em um mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Ou seja, essa dupla vista, essa segunda vista, ela pode dar essa noção de pressentimento, porque existem graus variados dela. Existem aqueles que nessa dupla vista veem nitidamente algo além da matéria. E há aqueles que não veem assim tão nítido. É quase como uma impressão. Mais que uma imagem, uma sensação. Então os espíritos dizem que sim.
Há muitos que possuem a faculdade da dupla vista e, em algumas situações, estas visões podem trazer pressentimentos ou mesmo a presciência das coisas. Bom, e aqui a gente termina, então, o estudo da dupla vista. Aí Kardec, no Livro dos Espíritos, vai apresentar um longo texto com o que ele chama de resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É claro que eu não vou ler um texto desse tamanho para vocês. Como eu já coloquei em outras questões, em outras partes do Livro dos Espíritos, ficaria muito cansativo para vocês e para mim também. Então, estudando esse resumo teórico que Kardec apresenta, eu separei, eu ressaltei alguns trechos que a gente vai começar a ver na terça-feira que vem, porque hoje o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença daqueles que nos acompanham, que acompanham os nossos estudos, me coloco à disposição para tirarmos quaisquer dúvidas, e aguardo vocês na terça-feira que vem, às 7 horas. Uma boa noite e até mais.